Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ouvir esse vídeo. Estamos chegando no final. Hoje é o último capítulo do livro de Levíticos. Caminhamos por Levíticos. Temos caminhado desde o Êxodo, desde Gênesis até Levíticos. Passamos pela criação, pela vida de Abraão, pela vida de Jacó, pela vida de Isaac, pelas situações da vida de Jacó, por José, Moisés. Saímos com o povo do Egito, estamos no deserto, aprendendo. Eu espero que realmente você tenha aprendido algumas coisinhas nessa caminhada até agora. Antes, nós passamos pelos profetas, pelo Apocalipse. E o próximo projeto, o Senhor ontem à noite, Ele me deu. Quando eu deitei para dormir, eram 2h da manhã. 2 da manhã. Quando eu descansei a cabeça no travesseiro e o Senhor me deu o que Ele quer que a gente leia e estude. O Senhor tem caminhos que a gente não entende. Eu estava pensando em outra situação, eu estava pensando em outro texto, mas o Senhor me disse, não, Miriam, isso de Jó. Jó. Então nós vamos, Senhor, estudar Jó. Vamos ver o que o Eterno tem para nos ensinar naquele pequeno livro de Jó. Gente, vai vir cacetada. Vai vir porrada. O Senhor nunca nos dá uma orientação quando Ele não quer nos dar uma lição. Tá? Então, prepara o seu coração. Se você acha que até agora foi difícil, o livro de Levítico foi pesado, né? Está sendo pesado o livro de Levíticos. Agora você imagina Jó. Vamos estudar o livro de Jó a partir dessa semana, a partir da semana que vem. Estudaremos o livro de Jó, como o Senhor ontem à noite me fez passar pelo caminho de Jó. 2h da manhã. O Senhor começou a falar comigo sobre Jó. Temos muito que aprender, gente. Temos muito que aprender. As pessoas falam, os meus filhos falam, mãe, como é que você sabe tanto? Não sei nada. Não sei nada. Lendo o livro de Jó, que nós vamos ver como é que a gente não sabe de nada. Um pouquinho sim, sabe? 0,00001. A gente já acha que sabe alguma coisa. Não. Vamos lá, Levítico capítulo 27, é o último capítulo do livro de Levíticos. Disse o Senhor a Moisés. Vocês vão ter saudade de ouvir isso, viu? Disse o Senhor a Moisés, o legislador, o profeta, o sacerdote, o intermediário. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer um voto de dar ao Senhor o valor estimativo da sua pessoa,
de uma pessoa. Se a tua avaliação for de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Então, um homem, uma pessoa, entre 20 anos e 60, ele é uma pessoa cara. 50 ciclos de prata. O que talvez hoje, na avaliação de hoje, seria 50 mil reais. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Aí você fala, Miriam, mas não está justo. Realmente, na visão de Jesus de Nazaré, era a mesma coisa. Mas na visão do povo dessa época, eu já falei isso, gente, para vocês muitas vezes. A mulher dessa época não valia nada. Ela era simplesmente a procriadora e a mantenedora. Tá? Até hoje, países do nosso mundo têm a mesma mentalidade. Para o muçulmano, para o árabe, a mulher é só um objeto de prazer e de procriação. Até hoje. Não tem valia nenhuma. E não tem alma. Para eles, a mulher é igual a um animal. Bem que a gente sabe hoje que animal também tem alma, né? Eles nem isso sabem ainda. Para eles, a mulher é como um animal que não tem consciência, mas a gente sabe que animal tem consciência hoje. Para vocês verem como é que eles estão ainda muito no passado. Alguns países, não só muçulmanos, alguns países da Ásia pensam a mesma coisa. A Índia, até hoje, a mulher não tem valia nenhuma. É simplesmente um objeto de sexual, um objeto de prazer e de procriação. Então, avaliar a mulher em 30, para o judeu já era muito, porque se fosse na mentalidade árabe, na mentalidade asiática, ela seria 0. Então, a avaliação que Moisés deu para a mulher estava até boa diante da mentalidade do povo. Tá? Se a idade for de 5 anos até 20, a sua avaliação de um homem será de 20 ciclos, menor do que a avaliação da mulher, e da mulher 10 ciclos. De 5 anos até 20. Antes de 5, não, porque podia morrer. Tá? Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. Se a idade for de 60 anos e acima, a tua avaliação de um homem será de 15 ciclos e da mulher de 10 ciclos. Então eu, gente, só valho 10 ciclos. Todo o meu conhecimento, tudo que eu adquiri na vida só vale 10 ciclos. A mentalidade daquela época, para vocês entenderem. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Hoje nós damos valor, muito valor, às cãs, porque tem a sabedoria do tempo, dos anos, da vida. Se aquele que fez o voto for demasiado pobre para pagar a sua avaliação, então apresentará a pessoa diante do sacerdote para que este a avalie. Segundo os recursos do que fez o voto, o sacerdote a avaliará. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Vou colocar um pouquinho mais aqui, porque está sendo difícil de ler, gente. A idade, por isso que eu só valho 10 ciclos.
Senhor dos Exércitos, tem misericórdia das cãs. É. Ai, ai, ai. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará, substituindo um bom por um ruim, ou um ruim por um bom. Se, porém, de algum modo, um animal for trocado por outro, serão ambos santos. É, tem, tem que saber antes de você fazer a promessa, viu, gente? Se for animal imundo dos que não se oferece ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, que o avalie, seja bom ou seja ruim, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Se de algum modo o resgate, então acrescentará à tua avaliação a quinta parte do seu valor. Uau! Quer dizer, por certo, a pessoa fala assim, ó, Senhor, eu vou te fazer um voto, eu vou fazer uma caça. A caça que eu pegar, a primeira caça que eu pegar vai ser do Senhor. Então ele atira, pega a caça. Quando ele chegar lá, o animal é imundo. Então ele não pode ser oferecido no altar. Mas ele tem que cumprir a promessa dele. Então ele vai levar aquele primeiro animal que ele fez a promessa para o Eterno e vai avaliar aquele animal, tá? E aí o sacerdote vai falar, não, esse animal vale tanto. Então ele paga o valor daquele animal para o sacerdote e aí ele está livre da promessa que ele fez, entendeu? Pensando nisso, gente, eu me lembrei daquele caso daquele homem muito rico que foi para a guerra e que ele disse, quando ele estava na guerra, ele fez uma promessa ao Senhor. Ele falou, se eu vencer a guerra, a primeira pessoa que vier ao meu encontro, quando eu voltar para casa, eu vou sacrificar ao Senhor. Quando ele fez isso, ele imaginou um animal, imaginou que fosse a própria filha dele. Mas ele poderia ter substituído a filha dele se ele tivesse conhecimento do Torá. Ela avaliaria, ele poderia pagar pela vida da filha 30 moedas, 30 ciclos de prata. Aí você vê, gente, a ignorância, o que a ignorância faz? A menina foi sacrificada, porque o pai não tinha conhecimento da lei que Moisés deixou. Falta de conhecimento. Às vezes nós erramos por falta de conhecimento. Ele não precisava ter sacrificado a filha dele, ele fez uma promessa lá na guerra. Tá? Ele fez uma promessa. O Senhor deu vitória a ele. Então, quando ele voltou, ele poderia muito bem ter consultado o Torá antes de fazer o que ele fez. Ou ele poderia ter perguntado para alguém sobre isso. O que eu posso fazer para salvar minha filha? Está aqui. E ele não fez. Falta de conhecimento. Olha aqui, ó. Ó. Se a tua Quando alguém fizer um voto de dar ao Senhor o valor estimativo de uma pessoa, ele fez uma promessa, ele fez um voto, e a pessoa que veio ao encontro dele foi uma menina, uma adolescente. Então ela valia o quê? Ela devia ter uns 20 e poucos anos, ela valia 30 moedas de ciclo, dos ciclos do tabernáculo. Então ele poderia ter pago pela menina, ele não precisava ter sacrificado a menina. Mas a falta de conhecimento da palavra, ele pecou. Ele pecou. Se era possível substituir um animal imundo pelo valor, se for animal imundo dos que não se oferece ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, que o avaliará, seja bom ou seja ruim. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Ele poderia ter levado a menina diante do sacerdote e o sacerdote ia avaliar o valor daquela menina e ele poderia ter pago pela menina ao invés de
Gente, por isso que nós estamos estudando a palavra, para que a gente possa entender. Hoje nós temos a Bíblia na nossa mão, nós erramos por falta de conhecimento, mas por burrice. Talvez ele não tinha um sacerdote perto dele, e o sacerdote também não tinha conhecimento da palavra. Vamos aprender, gente, para a gente não cometer erro. Aquele pai não precisava ter sacrificado a menina. Não precisava. O Senhor já tinha dado o escape. O Senhor sempre dá o escape para as nossas situações difíceis. Está aqui na palavra, todas elas. Gente, depois de Jó, se o Senhor me permitir, nós vamos estudar Provérbios de Salomão, para vocês verem que em Provérbios tem solução para todas as situações que o ser humano enfrenta. Todas. Tem regrinhas que se a gente obedecer, a gente não cai em erro. O rei Salomão deixou tudo escritinho. Ele tinha sabedoria aqui dentro da cabecinha dele, porque o Eterno deu para ele. E como ele sabia que o povo não tinha esse conhecimento, ele escreveu, deixou tudo escrito. Para você ter uma vida boa, você faz isso, isso, e está tudo lá. Se o Eterno me permitir, nós vamos estudar Provérbios depois. Para vocês verem que a chave da nossa vitória está na palavra. Tudo. Gente, todas as situações, todas, até de empréstimo, o Senhor fala ali em Provérbios, tá? Sobre como você vive com a sua mãe, como você vive com seu pai, como você vive com seu vizinho, o que você tem que fazer aqui, o que você tem que fazer ali. Tudo, gente. Como é que você convive com o seu vizinho do lado? Tudo. Salomão deixou tudo ali, escritinho. Só faltou desenhar. Nós erramos por falta de conhecimento, porque nós não vamos para a palavra. Por isso que nós estamos estudando aqui. Para que não haja desculpa. E se você gosta desses vídeos que eu faço, espalhe, gente. É preciso que o conhecimento da palavra se espalhe por toda a terra. Gente, o profeta falou que o conhecimento do Senhor se espalharia por toda a terra. E você tem a responsabilidade de espalhar essa mensagem. Fala assim, Miriam, eu não consigo falar. Não precisa falar não, é só mandar o vídeo. Eu estou falando por você. Tá bom? Versículo 14. Se alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa, seja ruim, como o sacerdote avaliar, assim será. Aí você fala, mas não é como? Por exemplo, a minha casa é uma casa que foi santificada pelo Senhor, foi Ele que me deu essa casa. Todo mundo falava que eu não tinha condição nenhuma de ter essa casa. O Senhor me deu essa casa. Se algum dia, de alguma forma, eu tiver que sair dessa casa, aí o sacerdote vai ter que avaliar a casa, porque a casa é santa, porque eu santifiquei essa casa com tudo que eu faço aqui, com todas as músicas, com todas as orações, com os anjos que estão apostos na porta, no fundo, dos lados, em cima, embaixo. Então é uma casa santificada ao Senhor. Então, se eu tiver que sair dessa casa, eu vou ter que avaliar a santidade dessa casa. Como é uma casa muito grande, não vai ficar barato. Para que ela possa ser vendida ou ser dada a outro. Entendeu? Se aquele que a dedicou quiser resgatar a sua casa, para fazer com ela, por exemplo, se eu quiser resgatar a casa é do Senhor, porque ela foi dedicada ao Senhor. Se eu quiser resgatar e passar para frente, eu vou ter que resgatar essa casa. Se aquele que a dedicou quiser resgatar a sua casa, acrescentará a avaliação a quinta parte do seu valor e será dele. Vai ser do Senhor pela eternidade, porque eu não vou ter o valor dessa casa. Vai ser para a eternidade.
Se alguém dedicar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, a avaliação será segundo a semente necessária para a semear. Um homem de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Aí você fala, mas como, Miriam? Bom, se alguém, por exemplo, ele resolveu fazer um altar na terra dele, aquele pedaço foi santificado. Com aquele altar ele fez ali. Se ele quiser tirar aquele altar dali e resgatar aquele lugar, ele vai ter que pagar. Você está vendo como é que nós não obedecemos a palavra? Por isso que a terra grita e geme. Você tomou emprestado do Altíssimo, você recebeu a bênção desse empréstimo, e na hora que você quer pegar de volta aquilo, para você fazer o que você quiser, aí você tem que pagar por aquilo. Se consagrar o campo desde o ano do jubileu, segundo a sua avaliação, ficará. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do próximo jubileu. Isso se abaterá da sua avaliação. Se aquele que dedicou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a avaliação a quinta parte do seu valor e será seu. Sempre a quinta parte você tem que colocar em cima do valor. Você tinha que ter muito dinheiro para fazer isso, viu? Era melhor deixar com o Senhor mesmo, é melhor deixar o altarzinho lá. Se, porém, não resgatar ou se o vender a outra pessoa, o campo nunca mais se resgatará. Uau! Se, porém, não resgatar ou se o vender a outra pessoa, o campo nunca mais se resgatará. Quando o campo sair livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo dedicado. A possessão dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua possessão, o sacerdote lhe calculará o preço até o ano do jubileu, e aquele que o dedicou pagará o seu valor no mesmo dia como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo voltará àquele que o vendeu, aquele que tem a posse do campo. Toda avaliação será feita em ciclos do santuário, o ciclo será de 20 geras. A gente não tem ideia nenhuma, né? De quanto que era isso. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou seja miúdo, é do Senhor. Lembra que a primeira cria de uma fêmea era do Senhor. Se for de um animal imundo, resgatar-se-á segundo a sua avaliação, sobre a qual acrescentará a quinta parte do seu valor. Se ele não for resgatado, será vendido segundo a avaliação. Por exemplo, um cachorro, um gato, naquela época o gato era também um animal doméstico, né? Então o gato era um animal imundo. Então a primeira cria daquele gato era do Senhor, então ele teria que ser resgatado, teria que pagar um preço do ciclo. Do cachorro também, da primeira cria. Todavia, nada do que alguém dedicar ao Senhor, de tudo o que possui, seja homem ou seja animal, o campo da sua possessão se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Nenhuma pessoa votada ao extermínio será resgatada. Certamente será morta. Uau! Então, essa é a nossa lei que nós temos hoje, de resgatar, né?
Segundo a palavra aqui, ela não existe, não. Porque a palavra diz nessa época aqui que aquele que mata teria que ser morto, né? Hoje nós temos muitas pessoas que estão presas e que pagam uma quantia lá, que eu esqueci o nome de uma mulher que fala, e ela sai, por exemplo, ela pode sair, viver uma prisão domiciliar e tudo, né? Nessa época aqui não existia isso, não havia resgate para esse tipo de coisa. Se você fez alguma coisa que é contra a lei que Moisés deixou, você teria que pagar por aquilo com a sua vida, não com o resgate. Por exemplo, o que está acontecendo com Maduro, por exemplo, agora. Se ele fizer uma delação, se ele entregar outros, ele pode ter uma prisão domiciliar. Aquele homem tem sangue nas mãos, ele matou muita gente. Então, segundo a palavra, está errado isso. Ele não poderia ter esse resgate, ele teria que pagar pelo que ele fez. Como uma prisão perpétua, por exemplo. Porque hoje não existe prisão. Bem que lá nos Estados Unidos tem prisão de morte, mas nesse caso as mortes não aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Venezuela. Então eles estão contando com uma delação dele, e na delação ele pode ser mandado, por exemplo, para um outro país. Mas aqui, segundo a palavra, se nenhuma pessoa votada ao extermínio será resgatada, certamente será morta. Não havia resgate para esse tipo de coisa. Todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, são santos ao Senhor. Os 10%, viu, gente? Se alguém do seu dízimo resgatar alguma coisa, acrescentar sobre ele a sua quinta parte. Por exemplo, a 10ª parte das árvores, o cara das frutas, não, quero vender tudo. Então, aquela 10ª parte ele tinha que dar em dinheiro para o templo, ou para a casa do Senhor, né? E acrescentar ainda mais a quinta parte em cima. Versículo 31. Se alguém do seu dízimo resgatar alguma coisa, acrescentar sobre ele a sua quinta parte. No tocante a todos os dízimos de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o ruim, nem o substituirá. Se de algum modo substituir, ambos serão santos e não podem ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai para os filhos de Israel. Porque naquela época, gente, o judeu ele era nômade, mas eles eram pastores. Eles eram agrícolas. As cidades eram vilas pequenas onde as famílias do agricultor moravam, as crianças, os filhos, mas eles eram agricultores e eles eram pastores. Então o dízimo deles não era em dinheiro, o dízimo deles era em mantimento, em animal. Então a 10ª parte dos animais eram levados para o sacerdote. Então, se ele quisesse resgatar aquilo, ele tinha que dar o dinheiro em ciclos do tabernáculo. Hoje é diferente. Hoje a maioria das pessoas mora em cidade, né? Ganha dinheiro, não tem animal. Né? A nossa realidade hoje é completamente diferente da realidade desse povo.
Então, assim terminamos o livro de Levíticos. Então, o próximo livro que nós vamos estudar vai ser o livro de Jó, como o Senhor nos falou, e depois a gente volta para o Pentateuco, tá? Vamos primeiro estudar Jó, como o Senhor falou. O Senhor tem um motivo para ter feito essa mudança, né? No nosso roteiro. Então vamos entender por que o Senhor nos mandou estudar Jó, antes de voltarmos para os livros do Pentateuco, o Torá. Nós temos ainda no Torá o livro de Números e o livro de Deuteronômio, antes de entrar no livro de Josué, que já era a conquista da terra de Canaã. Mas vamos ver por que o Senhor nos colocou no coração o livro de Jó, tá bom? Então tá, que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom dia no Brasil. Hoje é sábado, amanhã é domingo, então é o dia do Senhor. Dominus, domínio. Domingo significa domínio, o dia do dominador. Então que você se comprometa, tá, com o dominador. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.